Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tema Não deixe o medo te dominar. É um tema bem apropriado para o momento em que tanto nós brasileiros como o mundo afora, todo mundo está sendo possuído por um grande medo, por um temor. Mas eu queria trazer uma palavra de conforto aos corações, dizendo, não deixe o medo te dominar. E para dar suporte a esse tema, nós vamos usar o Salmo de número 27 e o verso 1, que diz o salmista o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então aqui nós observamos que ele faz duas afirmações e duas perguntas. Tá? Ele afirma que o Senhor é a sua luz e ele afirma que o Senhor é a sua fortaleza. E ele disse, sendo o Senhor a minha luz e a minha fortaleza, de quem terei medo? Sendo o Senhor a minha luz e a minha fortaleza, a quem temerei? Meus queridos irmãos, ao olharmos a vida dos grandes homens de Deus, percebemos uma característica bem comum: coragem. Esses homens, eles eram possuídos de uma coragem extraordinária. Quando observamos Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Neemias, Elias, Daniel, os apóstolos e tantos outros, foram pessoas corajosas que enfrentaram grandes adversidades, mas diante da sua coragem, eles obtiveram grandes vitórias. Acredito eu que eles não nasceram corajosos, nem nasceram vencendo inimigos desde eterna idade, como conta a lenda do semideus Perseu, de uma mitologia grega. Não. Estes homens tornaram-se corajosos à medida em que eles iam enfrentando seus medos, seus desafios, seus inimigos pelo caminho. A Bíblia diz que o ferro afia o próprio ferro. A vida é uma guerra constante. E a vitória só pertence àqueles que perseveram corajosamente até o fim. Não é fácil ser corajoso, mas é necessário. Aqueles que viram as costas para os seus inimigos, eles demonstram medo e eles serão atingidos sem piedade. Por isso, a melhor opção diante dos obstáculos e do medo é enfrentá-los corajosamente. No Salmo 27, Davi nos dá algumas dicas de como desenvolver uma atitude corajosa frente aos medos, tribulações e os inimigos da vida. Primeiro ele diz assim, primeiro Davi afirma que o Senhor é a sua luz. Verso 1, parte A. Deus era para Davi uma fonte de luz, ou seja, ele era guiado e conduzido pelo Senhor. É como aquela coluna de fogo que conduziu os israelitas rumo à terra prometida.
Quando nós passamos o controle da nossa vida para o Senhor, as trevas, que significam aflições, angústias, perplexidades e tristezas, elas não nos causam temor. Paulo diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por essa razão que Davi afirma, o Senhor é a minha luz. Segundo, Davi afirma que o Senhor é a sua salvação. Amados irmãos, se Deus está ao nosso lado, ou se Ele é por nós, não precisamos ter nenhuma apreensão diante do perigo, porque Ele é capaz de nos dar proteção, livramento e salvação. Não existe melhor forma e uma melhor segurança contra o medo do que a convicção de que Deus é o nosso amigo, o nosso socorro, o nosso escudo. Hebreus 13:5, o escritor diz assim, porque Ele tem dito, Ele, o Senhor, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, quando o Senhor é a nossa salvação, nós estamos seguros. Quando observamos Isaías 43, os 3 primeiros versos, o profeta diz o seguinte, mas agora assim diz o Senhor, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por essa razão, Davi afirma que o Senhor é a sua salvação. Mas tem uma terceira atitude que Davi usa nesse salmo. Ele afirma que o Senhor é a fortaleza da sua vida. Para Davi, Deus é quem o mantinha vivo, porque em si a vida é frágil e facilmente esmagada pelos problemas, tristezas e tribulações. Mas enquanto Deus for a nossa força, não há o que temer. Ele diz assim, de quem terei medo? Para Davi ninguém tinha o poder de tirar-lhe a vida, enquanto Deus for sua fortaleza, seu esconderijo e seu refúgio seguro. Deus é para aqueles que depositam sua confiança nele, uma fortaleza segura e inabalável. Por esta razão, ele afirma que o Senhor é a fortaleza da sua vida. Davi deixa isso mais claro no Salmo 18:2. Ele diz assim, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Portanto, quando você estiver no silêncio do seu quarto, dirigindo o seu carro, no escritório de trabalho, na sua empresa, enfrentando uma tribulação ou mesmo em um leito de hospital, ouça Deus falar as mesmas palavras que falou para o apóstolo Paulo. Atos 23:11 diz que Deus aparece para Paulo de noite, põe-se do lado dele e diz assim, coragem, coragem. Quando você estiver no silêncio do seu quarto, dirigindo o seu carro, no escritório de trabalho, ou na sua empresa, ou enfrentando uma tribulação, ou mesmo em um leito de hospital, ouça Deus falar as mesmas palavras que falou para Daniel. Daniel 10:19. E disse Deus para Daniel,
Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E Daniel diz assim: e falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Então não deixe o medo lhe dominar. Quando o medo quiser lhe dominar, ouça Deus dizer assim: não temas, homem muito amado. Não temas, mulher muito amada. Não tema, meu servo muito amado. Quando você estiver no silêncio do seu quarto, dirigindo o seu automóvel, trabalhando no escritório da sua empresa, enfrentando uma tribulação, ou mesmo em um leito de hospital, fale consigo mesmo, como Davi falava no Salmo 43:5. Davi, quando estava diante dos medos, ele recorre ao Senhor, buscando auxílio, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que está com medo? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está perturbada? E ele diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Portanto, coragem, irmãos. Não temas. Diante da situação em que nós estamos vivendo, não temas. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o desânimo te abater. Não deixe o pessimismo tomar de conta da sua vida. Pois Deus é a nossa luz, Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa fortaleza e Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Não deixe o medo dominar você. Que Deus nos conceda coragem, ousadia e firmeza, porque Ele tem uma promessa maior para nós. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Oramos mais uma vez. Eterno e grande Deus, neste momento em que o mundo está possuído de um medo muito grande, nós queremos te pedir que as pessoas possam se voltar para a Tua palavra e ver que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação e a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. E não há outro além de Ti que possa nos dar o socorro devido. Graças te damos nesta noite. Graças te damos por tudo que nos tem dado e por tudo que ainda vai nos conceder. É o nosso pedido em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém.